Olá, me chamo Aline e nessa aula de física eu irei falar sobre a velocidade escalar média. A velocidade média é uma grandeza que calcula a rapidez do deslocamento de um corpo em um espaço de tempo. Bom, ela é uma divisão entre o caminho percorrido e o intervalo de tempo que é necessário para percorrer o caminho. E, portanto, parte da grandeza física que identifica o deslocamento de um corpo em um determinado espaço de tempo é a velocidade média, que é também conhecida como velocidade escalar média. Ela é considerada uma grandeza responsável por medir o quão rápido um objeto ele se desloca. Portanto, a velocidade média é conceito usado pela cinemática, usada para determinar a divisão entre o caminho percorrido e o intervalo de tempo necessário para percorrê-lo. Para compreendermos a velocidade média, é necessário também entendermos alguns conceitos que estão ligados à cinemática. Alguns dos conceitos são posição, que é o lugar onde o corpo ele se encontra em um determinado instante de tempo. Isso significa que o corpo fica completamente descrito, indicando sua posição em todos os instantes de tempo. Outro conceito é o deslocamento, que é a variação na posição de um objeto. Trata-se do espaço que existe em um intervalo de tempo definido entre a posição inicial do corpo e sua posição final. Outro conceito de cinemática é a trajetória, que é a sequência de posições de um corpo durante o movimento no decorrer do tempo. Por isso, um corpo em movimento ele define sua trajetória com o passar do tempo. Bom, para calcularmos a velocidade média, onde temos a variação do espaço percorrido, basta a gente pegar essa variação de espaço percorrido que temos e dividi-la pelo intervalo de tempo em que o movimento ocorreu. Esse intervalo de tempo é a diferença entre o instante inicial e o instante final. Então, a velocidade média de um corpo ela pode ser definida matematicamente pela equação que está representada na imagem, onde Vm é a velocidade média, ΔS é o intervalo do deslocamento, que é a posição final menos a posição inicial, e ΔT é o intervalo de tempo final menos o tempo inicial. Já para os casos em que não temos o conhecimento sobre o tempo ou o espaço, é possível descobri-los utilizando essas fórmulas abaixo que está representada na imagem. Para encontrar o tempo, ΔT, basta dividir o ΔS por Vm. E para calcular o valor do espaço ΔS, basta multiplicar Vm por ΔT. Unidades da velocidade. Bom, esse é um tema muito importante porque na maioria das vezes os alunos erram a questão devido a essa conversão de unidades. Bom, existem várias unidades de velocidade e você deve estar atento para a transformação entre elas. A unidade que é utilizada pelo Sistema Internacional SAI é o metro por segundo. Essa unidade, no entanto, não é a mais usual. No nosso dia a dia, as velocidades elas são expressas na maioria das vezes em km por hora. Bom, a unidade do resultado ela será dada de acordo com os dados fornecidos na questão. Se, por exemplo, em uma questão forem fornecidas distâncias em quilômetro e tempos em hora, a resposta ela será em quilômetro por hora. Por outro lado, se as distâncias elas forem expressas em metro e os tempos em segundo, a velocidade ela será fornecida em metro por segundo. Mas, professora, se na questão for fornecida apenas os dados em uma unidade e pedir a resposta em outra, como eu faço? Bom, vamos lá agora fazer a conversão de unidades. Conversão da velocidade média. A conversão ela pode ser feita por meio do seguinte cálculo, que está representado na imagem abaixo. Bom, na conversão de minutos por segundo para quilômetro por hora, é preciso multiplicar o valor por 3,6. Já para transformar de quilômetro por hora em metros por segundo, divide-se o valor por 3,6. O cálculo ele ocorre porque 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros e 1 hora corresponde a 3.600 segundos. Bom, essa foi a aula de hoje sobre velocidade média. Espero que compreendam o conteúdo e assistam a aula.
Muito obrigada pela atenção.